Olá pessoal, vamos continuar nosso curso de estudo e prática da mediunidade. A partir de hoje nós vamos estudar o programa 1, módulo 4, tema 2, que trata dos espíritos errantes. Então se prepara aí que vem mais um estudo. Bom, então após a morte do corpo físico, né, o espírito retorna para o mundo espiritual. Não tem nenhuma novidade nisso aqui, nós já vimos. Acontece que, como que é esse mundo espiritual? Por isso que, é para isso que a gente precisa se preparar, é por isso que nós estamos estudando isso, né? Ele vai ficar no mundo espiritual até uma nova encarnação, até encarnar de novo. Das doutrinas cristãs aqui do Brasil, a única que vai dizer que você vai reencarnar de novo é a doutrina espírita. No catolicismo, você vai para o céu, para o inferno ou para o purgatório. E os evangélicos, você vai dormir e aguardar o dia do juízo final. Bom, mas no espiritismo, que é o que nós estamos estudando, você vai para onde? Você vai fazer o quê? Então é isso que a gente vai começar aqui, né? A primeira coisa a ressaltar é que você volta para a pátria permanente, para a referência, para a casa efetiva, né? A Terra é uma escola, o plano espiritual é uma casa. Então você vai começar uma nova fase da sua existência, né? Em outro plano vibratório, lembrando que você já viveu lá antes. E com esse preparo que a gente está fazendo através do estudo, com pouco tempo que você tiver lá, você já vai lembrar de como que era a vida lá e vai voltar a viver normalmente, né, no plano espiritual. Vamos falar aqui de algumas adaptações, né? Você vai deixar de ter um corpo físico e vai passar a conviver com seu perispírito como seu corpo mesmo de manifestação no ambiente do plano espiritual, nesse novo ambiente vibratório. Você não tem mais esse corpo denso de carne, vai ter um corpo perispiritual, que aliás era o corpo que você toda vez que dormia, se desprendia e ia para o plano espiritual, é o corpo espiritual que você vai estar agora. A grande diferença é que ele vai estar desvinculado da matéria densa. Isso dá para esse corpo espiritual, para esse perispírito, novas propriedades ou a capacidade de expressar e utilizar as propriedades que ele sempre teve, né? Então ele vai para uma moradia, vai para uma cidade espiritual, nós vamos falar disso, geralmente adequada ao seu pensamento, ao seu modo de ver a vida, adequada também com os habitantes que comungam das mesmas ideias, têm as mesmas simpatias, é bem comum isso. Estou falando nos casos normais, né? Casos de suicídio, de muita materialização do pensamento, aí o espírito vai ficar lá, no umbral ou em outra região mais adequada ao seu plano evolutivo. Em geral, o espírito desencarnado não apresenta muita dificuldade de adaptação, né? Até porque ele saiu do corpo muitas vezes, principalmente durante o sono. Então, ele vai para uma das inúmeras coletividades do plano extrafísico. Então, já está falando aqui que tem organizações sociais que se aglutinam como grandes cidades, pequenas cidades, vilarejos variados, semelhança do que temos aqui na Terra. Essa semelhança é importante porque a sua mente não ia conseguir entender organização diferente daquela que você convive, né? Hoje mesmo, uma pessoa que é criada num grande centro urbano, ela vai ter dificuldade de se adaptar num pequeno centro urbano, seja uma realidade. E vice-versa, né? Então, quando você vai para comunidades espirituais, a mesma coisa, né? Mas com o tempo você se adapta.
Essa expressão espírito errante foi cunhada por Allan Kardec. Foi ele que bolou, foi ele que escreveu essa expressão pela primeira vez. O que ele quer dizer com isso, né? Então vamos usar a definição da pessoa que criou a palavra, né? Para o Espiritismo, o conceito espírito errante, para o Espiritismo, o conceito espírito errante serve para designar o espírito que ainda necessita passar por muitas encarnações, até que atinja o estágio de ser espiritual evoluído, característico do espírito puro. Ou o que é o espírito errante? É aquele que precisa, que está desencarnado e que precisa reencarnar. Tem espírito que está desencarnado e não precisa encarnar. Ele já atingiu a evolução máxima. Então, ele não é errante. O fato dele não precisar não significa que, eventualmente, ele não encarne. Isso é outra história. Ele não precisa. Agora, se ele vai encarnar ou não, é uma decisão dele. Agora, os que precisam, os espíritos que precisam, estão desencarnados, os espíritos encarnados, eles são chamados de errantes. Essa é a definição do Allan Kardec, né? Então, está aguardando uma nova encarnação. Não vamos tergiversar mais sobre isso, né? Mais uma vez, a gente fala que os espíritos vão para uma região condizente ou apropriada ao seu aprendizado e ao seu entendimento. Assim como há espíritos com diversos graus evolutivos, vão existir diversos locais diferentes apropriados ao grau evolutivo de cada espírito, né? Isso é uma coisa que a gente vem falando desde o começo que começamos a estudar a doutrina espírita. Nos primeiros passos, nós entendemos que a sua posição em relação aos demais espíritos depende da sua evolução, da sua capacidade intelectual, da sua evolução moral. Depende dessas duas coisas. Então, desencarnou, né, a diferença moral, né, e a diferença evolutiva vai fazer com que esses espíritos se dirijam para locais diferentes, adequados à evolução de cada um. Bom, mais adiante, no próximo estudo, a gente vai falar de como que é a natureza, as plantas, mas mais uma vez, de novo, repetindo, a natureza é adequada ao grau evolutivo dos espíritos. A gente pode ver isso aqui na Terra, gente. A gente não pode ir muito longe, né? Tem espíritos que precisam de carvão, mais de carvão do que de árvores. Então, na natureza dele, as árvores vão ser cortadas e transformadas em carvão. Tem espíritos e sociedades já mais evoluídas que conseguem, nesse momento, preservar mais a natureza. Mas é importante lembrar que em momentos anteriores, essa mesma civilização que hoje preserva, outrora destruía. Ou seja, a natureza também está relacionada com o grau evolutivo dos habitantes em volta dela, na Terra e no plano espiritual. Mas depois a gente aprofunda mais isso. Bom, o espírito tem que se adaptar à locomoção no plano espiritual. De novo, sendo repetitivo, depende do grau evolutivo dele. Os mais evoluídos conseguem flutuar. Ele chama aqui no texto de volitar. Só através do pensamento eles fixam um ponto, se deslocam para aquele ponto com a sua vontade. Os menos evoluídos, os mais materializados, eles têm que caminhar, andar, quase que sentir o peso da gravidade e o seu próprio peso. É a sensação que eles têm por estarem ainda muito materializados. Então, o deslocamento vai desde flutuar a grandes velocidades, flutuar a médias e pequenas velocidades, que chama volitar, até caminhar sentindo o peso da gravidade, né? Então, dependendo do grau evolutivo do espírito, ele pode se sentir como um encarnado ainda. A mente se sente como encarnado. Então, ele vai andar, vai caminhar, vai cansar de tanto andar. E ao passo que os mais evoluídos vão volitar, vão flutuar, né, de um lugar
para outro. Bom, a comunicação, mais uma vez, atrelada ao grau evolutivo do espírito, ela vai desde falar, articular a voz, como eu estou articulando agora, até a telepatia. Os mais evoluídos, entre si, eles se comunicam diretamente, enviando imagens do que eles querem fazer, do que eles querem dizer. Os menos evoluídos têm que usar a articulação da voz, tem também a limitação dos idiomas, né? Ele não consegue se comunicar em um idioma diferente daquele da última encarnação. Os mais evoluídos já romperam a fronteira do idioma, já romperam a fronteira da voz articulada e se comunicam através de uma telepatia. Já os menos evoluídos, né, os mais grosseiros, eles se comunicam com a voz articulada, mesmo desencarnado, ele se comunica com a voz articulada e com o limite, né, dos idiomas. Então, mas ele está no processo de se adaptar a vencer essas barreiras do idioma e da voz articulada e vai começar a tentar treinar, se comunicar pelo pensamento, à medida que ele for evoluindo. Então, no plano espiritual tem todas essas etapas. O que não falta também é a necessidade de adaptação. Pela lógica, toda vez que você volta ao plano espiritual, você volta mais evoluído. Nem que seja um infinitésimo de evolução, você volta mais evoluído. Ou, na pior das hipóteses, igual no mesmo nível quando encarnou. Mas o normal é voltar mais evoluído. Intelecto mais evoluído, moral mais evoluída e a capacidade de se comunicar mais evoluída. A capacidade de se deslocar mais evoluída. A capacidade de intervir na natureza mais evoluída. Cada encarnação que você volta mais evoluído. Então você vai se aproximando cada vez mais desses processos de volitação, telepatia, criações mentais mais belas, né? Tudo isso é possível no plano espiritual, dependendo do seu grau evolutivo. Ok? Alimentação é outra adaptação necessária, muito necessária a se fazer no plano espiritual. Quanto a isso, eu recomendo até um texto do Irmão X chamado Treino para a Morte. Porque lá no plano espiritual não há necessidade dessa alimentação densa que nós temos aqui no plano físico. Lá não tem frango, carne, arroz, feijão. Até tem para as zonas de pensamento inferior. Mas, considerando que a gente está evoluído, e cada vez mais evoluído, toda vez que retornamos ao plano espiritual, a alimentação no plano espiritual principalmente se dá através da respiração e da absorção de raios cósmicos através do perispírito. Isso é para você pensar, né? Se você tem muito apego à alimentação terrena, carne, bife, sarapatel, café, pão, de forma a dizer que não consegue viver sem essa alimentação, é melhor começar a pensar sobre isso. Porque quando a gente desencarna, não tem mais necessidade desse tipo de energia. Basta a respiração e absorção de raios. Então, praticamente, você não vai almoçar, lanchar, vai ter prato. Tem para os menos evoluídos. Os menos evoluídos têm. Então, a gente vê muito exemplo na literatura ou nas próprias reuniões mediúnicas da gente oferecer sopa fluídica com legumes e água lá do plano espiritual. São bem menos densos do que o daqui da Terra. Mas consegue saciar os espíritos menos evoluídos porque eles têm a memória do gosto, do sabor, de quando se alimentava. Se a gente dá um semelhante, ele vai ter a mesma sensação. A mente dele, que é a responsável pelas sensações, ao se alimentar com aquela sopa, com aquele pão de energia feito lá no plano espiritual, ele vai relembrar
e vai satisfazer as mesmas sensações que ele tinha quando estava encarnado. Não é que ele está comendo a mesma coisa, ele está comendo alguma coisa parecida, né? Com a energia que foi feita lá no plano superior da Terra, né? O plano da energia vibratória do plano espiritual. Com o tempo, né, espera-se que ele evolua e deixe essa necessidade de se alimentar com sopa, com pão, com arroz, com feijão, com qualquer alimento que lembre a terra. A alimentação principal é através de respiração e raios cósmicos que atravessam a pele, vamos dizer assim, do perispírito e são transformados em energia que permite o perispírito executar todas as funções necessárias, né? Então, as roupas nós já vimos também que são adaptadas, né? São vamos dizer assim, formações energéticas que são elaboradas no plano espiritual. Quando a gente estudou o Laboratório do Mundo Invisível lá no EGT e aqui também nesse curso, em aulas passadas, é só rever que tem esse processo de fabricar roupas, utensílios, tudo que seja útil para o espírito executar alguma tarefa. Por exemplo, se ele for à Terra visitar uma reunião mediúnica, precisar ser reconhecido como uma pessoa específica, ele veste essas roupas, ele usa esses utensílios, né? Aí quem for vidente vai visualizar ele dessa forma, vai ser mais fácil ele realizar a tarefa que ele está realizando no plano espiritual. E também vai ter as roupas e os utensílios com o qual ele gosta de se apresentar no plano físico. Todo mundo tem suas preferências, né? Então, o Emmanuel gosta de se apresentar com túnicas romanas. O André Luiz gosta lá de se apresentar com roupas brancas. Então, cada um de nós vai ter suas preferências no plano espiritual. Vai ser produzido, né, um material energético com essa aparência que o espírito pode associar ao seu perispírito, né, conforme seu gosto ou sua necessidade. Então, nós já vimos aqui todas as adaptações necessárias para o espírito se adaptar ao plano ao plano espiritual. Então, alimentação, locomoção, vestimenta, que mais nós vimos aqui? A natureza, nós vimos aqui. E a primeira coisa que nós vimos é o que é você estar. O que é estar errante? Errante é estar desencarnado, precisando reencarnar. E aí você vai se adaptando, né, à natureza do plano espiritual, você vai se adaptando à locomoção no plano espiritual, né? Você vai se adaptando à alimentação, você vai se adaptando às vestimentas, tudo isso vinculado ao seu grau de entendimento do plano espiritual, vinculado à sua evolução intelectual e à sua evolução moral. Por isso que a gente estuda, para que o nosso intelecto absorva essas informações, raciocine com essas informações e, ao mesmo tempo que nos propomos a melhorar moralmente enquanto estamos aqui na Terra, então você estuda e pratica. Pratica o bem, pratica a caridade e estuda para o seu intelecto se adaptar melhor ao plano espiritual. No próximo estudo a gente vai ver como são as cidades espirituais e meio que repetir um pouco o que a gente falou aqui hoje. Mas, por agora, a gente encerra esse estudo e vamos desejar a todos que leiam, pedir a todos que leiam novamente o roteiro depois desse vídeo
e desejar que o estudo seja proveitoso. Então, pessoal, até a próxima, hein?